Bem, meus irmãos, 41 anos, viu? Nós temos 41 anos, nós todos. Essa família espiritual em que nos encontramos, com a graça de Deus, para construir o nosso amanhã. Estamos juntos. O trabalho é longo, caminhada é difícil, mas nós precisamos nos auxiliar mutuamente. E, por sinal, a palestra de hoje tem um título, A Caridade do Dever. Eu acho que foi o dever que nós assumimos no passado remoto, antes de reencarnarmos, para estarmos juntos aqui nessa casa trabalhando, tá? Então, quero parabenizar cada um. Domingo foi o primeiro dia de aniversário do Seara. Me botaram aqui para falar sobre o início do Seara. Eu chorei demais porque falar do início do Seara é falar da minha vida. Eu comecei aqui, aí eu não me senti bem, mas a palestra saiu e, na verdade, nós precisamos agradecer a Francisco Cândido Xavier, porque se não fosse ele, talvez nós não tivéssemos chegado até aqui. Foi uma construção que veio através da dor. É difícil a gente despertar pelo amor, é por isso que nós sofremos. A reencarnação nessa escola planetária é uma escalação de luta, de sofrimento, de amargura, porque nós estamos reconstruindo o nosso ontem. E base sólida na construção, para mim, seria trabalhar no Seara. Então, tijolo a tijolo, nós estamos aqui juntos depois de 41 anos. E como o nosso patrono, dito pelo próprio, era Francisco de Assis, ficaram os dois Franciscos, Cândido Xavier e Francisco de Assis. E agradecemos ao Frei Bernardo, que é uma criatura da falange de Francisco de Assis e que trabalha conosco aqui na direção dos trabalhos mediúnicos. Então, eu queria iniciar o nosso trabalho lendo essa mensagem de Francisco de Assis, irmão de Jesus. Ele se fez o irmão da pobreza, a fim de que ela ficasse digna e enriquecedora. Ele se tornou o irmão da natureza, de forma que todos vissem o Pai Criador nela refletida. Ele se transformou no irmão das aves, elevando-as a condições superiores. Ele se condicionou como irmão dos animais, descendo à mais bela comunhão de solidariedade que se conhece. Ele se consagrou como irmão dos astros, revelando sua realidade estelar. Ele dialogou com todos, os ricos e os pobres, as águas e os servos da vida, saudáveis e enfermos, abençoando-os e atraindo-os a si com a forma irresistível do amor. Rico, tornou-se tão pobre que a sua fortuna era nada a possuir. Cantor, dirigiu a música da sua voz para falar em nome de todas as vozes, principalmente daqueles que, miseráveis do mundo, haviam perdido o direito de ter voz. Numa época na qual os homens se isolavam nos castelos e palácios ou se escondiam em choças misérrimas, ele se ergueu como ponte unindo as criaturas. Todos levantavam paredes e Francisco derrubava-as. Enquanto se apresentavam e se mantinham distâncias, ele surgia como aproximação. Ninguém que amasse tanto quanto ele amava. Depois do amigo, jamais alguém que houvesse sido tão fiel, tão irmão de todos. Hoje, a sua voz ainda prossegue, chamando as almas para Deus. A força do seu verbo continua arrebatando porque penetra o mais profundo do ser humano. E quem a ouve nunca mais deixa de escutar-lhe o cântico. Os silêncios de suas meditações falam alto. A sua ternura comove e convence. Ele é indimensional na sua pequenez, na sua singeleza. A morte não o calou. A fragilidade orgânica não lhe impediu o dever de atender o chamado do seu Senhor. Ele continua incorruptível no ministério que mudou, em plena Idade Média, os rumos da fé e do amor. Quando a decadência política e religiosa se anunciavam como decorrência do abuso do poder e das arbitrariedades, Francisco dignificou a criatura humana, colocando-a em patamares elevados e propôs-lhe a felicidade com Jesus. O mundo, depois dele, ficou diferente.
qual sucedera antes com o seu amado Jesus. A simplicidade enfrentou a afronta, a pureza não temeu a perversão. Ele não é somente um símbolo, mas a realidade do próprio amor. O seu psiquismo prossegue envolvendo a terra e todos aqueles que sintonizam com a sua vibração, experimentam paz e se enriquecem de esperança. Quando a irmã Morte se acercou, ele a recebeu sorrindo e saudou-a com uma canção. Louvado seja meu Senhor, pela nossa morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar, e penetrou de retorno nas esferas dos justos, sob o carinho do seu pleno amor. Francisco, por fim, é o irmão de Jesus. Como nenhum outro se identificou com tão grande afinidade. Irmão Francisco, nesses dias tumultuosos, ergue a tua doce voz e canta outra vez, aos ouvidos surdos da humanidade, o teu hino de bênçãos e de louvor, intercedendo junto ao teu irmão por todos nós, os pobres filhos do Calvário. Uma mensagem que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco e ditada pelo Espírito Joana de Ângelo. Então é esse o Francisco que intercedeu para que essa casa nascesse e crescesse aqui no Janga, uma região inóspita, desabitada. Quando nós iniciamos o trabalho dessa casa, o Janga tinha luz em poucas ruas, não tinha calçamento em nenhuma, nem na pista. Então, realmente foi uma plantação necessária para que tivesse uma fonte de luz aqui no Janga. Não existia nenhum grupo espírita, só existiam igrejas católicas e protestantes. Então se acendeu esse farol que está iluminando os nossos caminhos. E nós precisamos seguir juntos nessa tarefa de convencer a humanidade de que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o Espiritismo, com toda certeza, será o futuro de todas as religiões. Porque o Espiritismo é ciência, é verdade, é lógica, é bom senso, é razão. Ilumina para sempre. Quem conhece a doutrina espírita nunca mais pode ser o mesmo, porque ele mergulha dentro de si mesmo para reconhecer o indivíduo ainda bruto que se encontra dentro de cada um. Não estamos aqui para curar ninguém, mas estamos encarnados, reencarnados neste mundo para curar a nossa alma, endividada e imperfeita. Mas nós temos um amanhã de paz, de amor, de felicidade, porque Jesus é amor e Ele nos construiu para sermos felizes. Mas o aprendizado tem que passar pelas escolas, né? E essa terra é uma escola abençoada de nossas almas, mas é um mundo de expiações ainda e de provas. Mas nós, juntos com a doutrina espírita, estamos procurando construir um amanhã melhor no nosso mundo. Nós precisamos de Jesus. Jesus precisa também de nós, porque o nosso exemplo pode fazer a mudança que nós queremos ver aqui na Terra.